Boa noite. Hoje vamos falar das testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová que são conhecidos por seu trabalho persistente de evangelização de casa em casa e mesmo nas ruas e pela interpretação particular que dão à Bíblia. Os testemunhas de Jeová, por exemplo, têm práticas e regras que suscitam muitas polémicas da parte das outras religiões e mesmo da sociedade civil. Por exemplo, não servem nas fileiras das Forças Armadas, não votam, não festejam aniversários de casamento, celebram a morte de Jesus e não o nascimento de Jesus, não aceitam transfusão sanguínea, não cantam o hino nacional, entre outras regras. Para esclarecer algumas teorias e regras das testemunhas de Jeová, convidamos Vijay Barros, que pertence à congregação aqui na Ilha de Santiago. Boa noite. Boa noite. E obrigada pela disponibilidade. Para já perguntamos, a partir de quando as testemunhas de Jeová chegaram a Cabo Verde? Porque a doutrina surgiu na década de 1870 nos Estados Unidos, fundada por Charles Russell, e em Cabo Verde, quando chegou? Em primeiro lugar, nós queremos agradecer esta oportunidade de poder esclarecer quem são as testemunhas de Jeová, no que é que nós acreditamos e aquilo que nós fazemos. A nossa atividade chegou a Cabo Verde no ano 1958. Foi nessa altura que um senhor recebeu publicações bíblicas publicadas pelas testemunhas de Jeová, talvez chegadas a Cabo Verde por meio de um imigrante, e ele, quando as leu, acompanhada do seu exemplar da Bíblia, teve a certeza de que havia encontrado a verdade. E ele ficou tão empolgado com aquilo que havia lido que tentou compartilhar com outros, nomeadamente com um velho amigo seu. Então, os dois fizeram uma assinatura, pedindo revistas à Sentinela, que é a revista oficial das Testemunhas de Jeová, bem como a revista Despertai. A partir daí começaram a ler, entenderam melhor aquilo que as Escrituras ensinavam e desde logo perceberam o que é que significa ser testemunha de Jeová. Porque uma testemunha é aquela que fala em defesa de outro. Portanto, eles começaram logo a falar a verdade a respeito de Jeová, Deus. Portanto, os testemunhas de Jeová são uma religião ou uma seita, como dizem certos observadores? Ora, a questão que está a levantar é realmente muito interessante, porque, na verdade, se formos analisar qual é a definição de seita, podemos entender que uma seita é aquela que se origina de uma outra religião, um grupo que se separa de uma outra religião. Isto leva-nos à seguinte pergunta: quando é que surgiram as testemunhas de Jeová? Os testemunhas de Jeová surgiram na sequência de se terem separado de outra religião ou não? Bem, aquilo que a Bíblia ensina sobre as testemunhas de Jeová é muito interessante, porque se formos ver, a Bíblia, quando fala sobre servos de Deus do passado, por exemplo, eu cito o texto de Isaías 43, 10 a 12, quando Deus referiu-se aos seus servos, é curioso que ele os chamou de minhas testemunhas. Em outra passagem bíblica, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, quando a Bíblia fala sobre servos de Deus do passado, desde Abel, o segundo filho de Eva, desde Noé, Enoque, Abrão, Moisés, a Bíblia os chama de nuvem de testemunhas. Mas não respondeu à minha pergunta. Considera-se que as testemunhas de Jeová são religião ou seita? Estou precisamente a tentar chegar lá. Eu gostaria que resumisse, porque senão, para podermos chegar a questões mais práticas. Ora bem, a partir deste momento que eu já mencionei das citações bíblicas, mais tarde encontramos a citação em referência a Jesus Cristo, chamando de testemunha fiel e verdadeira. Portanto, as testemunhas de Jeová sempre existiram. Agora, como grupo, passaram a existir da data que mencionou, 1870. É verdade que algumas pessoas que hoje são testemunhas de Jeová antes pertenciam a outras religiões. Mas mais tarde, como é o caso do vosso fundador. Mais tarde, quando começaram a ler a Bíblia e a entender melhor as Escrituras, então decidiram tornar-se testemunhas de Jeová. Mas é bom salientar que as testemunhas de Jeová não saíram de uma outra religião. As pessoas começaram a ler, a entender melhor as Escrituras e tomaram a decisão de tornarem-se testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová dizem ser a restauração do verdadeiro cristianismo. Como assim?
Quer dizer que as outras religiões não são verdadeiras? Bom, religiões cristãs, estou a referir. Aquilo que as testemunhas de Jeová têm feito e vem ajudando muitas pessoas a fazer é entender aquilo que a Bíblia ensina. E nós acreditamos que a norma para o verdadeiro cristianismo está nas Escrituras. Portanto, nós estudamos a Bíblia e tentamos fazer exatamente aquilo que está nas Escrituras. Agora, aquilo que as outras religiões fazem, eu acho que ficaria um pouco de todo, não muito bem, estarmos aqui a falar a respeito daquilo que os outros fazem. A explicação de se considerarem a restauração do verdadeiro cristianismo é o facto de considerarem estar a fazer aquilo que está nas outras, nas Escrituras. Exatamente, aquilo que Jesus Cristo fez. Por que razão nas mensagens que as testemunhas de Jeová transmitem de porta em porta, de casa em casa, falam sempre no tal paraíso terrestre, contrariamente às outras religiões que falam no paraíso celeste, portanto, o céu? Ora, nós frisamos muito esta questão, porque, como já lhe disse, antes de uma pessoa tornar-se testemunha de Jeová, ela precisa conhecer bem as Escrituras. E as Escrituras falam precisamente na esperança de um paraíso na terra. O Salmo 37, 29, fala sobre os justos possuírem a terra e não o céu. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele os colocou num paraíso, mas foi aqui na terra, não no céu. Portanto, a palavra paraíso significa o quê? Jardim. Jardim tem o quê? Árvores, não é? Portanto, árvores no céu. Um jardim no céu. Portanto, logicamente a Bíblia fala sobre a esperança terrestre, um paraíso na terra e não no céu. As testemunhas de Jeová são divididos em dois grupos. Portanto, os 144 mil ungidos, né? E a grande multidão. Como assim? Há divisão não sei qual é o termo, há divisão de grupos dentro das testemunhas de Jeová, uns mais perfeitos, outros não. Não sei como é que se explica esta parte. Ora, a Bíblia fala sobre realmente duas esperanças. Não é? Contudo, aquilo que a Bíblia também ensina é que os servos de Deus devem ser um povo unido. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 23, versículo 8, se me permite, disse o seguinte: todos vós sois irmãos. Portanto, não importa qual é a diferença de esperança, todos nós somos irmãos. É bom salientar que não há nenhuma diferença, quer dizer, uma separação entre uma classe clerical e a outra, portanto, a classe leiga. Todos somos testemunhas de Jeová e todos fazemos o mesmo trabalho. Contudo, a Bíblia fala sobre aqueles que irão viver no paraíso no futuro na terra. E em Revelação fala sobre esses como sendo a grande multidão. Portanto, aqueles que vão sobreviver à destruição no Armagedon. E a Bíblia fala também em Revelação, no capítulo 14, versículos 1 e versículo 3, sobre os 144 mil. Esses farão parte do governo de Deus. Até se formos ver, é fácil compreender isso. Como é que uma testemunha de Jeová sabe se pertence aos 144 mil ungidos ou à grande multidão? Só para terminar, é fácil de perceber isso. Por exemplo, há uma classe que governa e o restante são os súditos. Portanto, os 144 mil vão para o céu reinar com Jesus, portanto, assim aqueles como que governam vão para o céu, portanto, são os 144 mil ungidos. Assim como está na Revelação 5, 9 e 10. E os outros hão de contentar-se com o paraíso terrestre, é isso? Mas não é por causa dos 144 mil terem sido mais fiéis ou mais leais a Deus. Simplesmente uma diferença de esperança. E esta diferença de esperança não é escolhida pela pessoa. Quer dizer, não sou eu que decido se quero viver no paraíso na terra ou não. A escolha é feita por Jeová Deus. Portanto, aqueles que forem escolhidos, é o que está na Bíblia, por isso é que se diz que são ungidos, que significa escolhidos, são escolhidos por Deus, é que irão reinar no céu. Não é porque a pessoa escolhe por mérito próprio. Quem é Deus para os testemunhas de Jeová? Ora, as Escrituras em Revelação capítulo 4, versículo 11, descrevem o Deus verdadeiro como sendo o Criador, aquele que fez todas as coisas. E a Revelação também dizia, no capítulo 4, versículo 11, que Ele merece toda a glória e todo o louvor. Portanto, nós, como sendo suas criaturas, temos o dever, a obrigação de adorá-lo. E a Bíblia identifica esse Deus Criador pelo seu nome próprio. Em Êxodo capítulo 6, versículo 3, Ele é identificado como sendo Jeová. E quem é Jesus Cristo? Como é que os testemunhos de Jeová interpretam a figura de Jesus Cristo? Assim como a Bíblia o faz. A Bíblia chama Jesus de Filho de Deus.
Nas mais diversas partes, Jesus chamou a Deus de Pai. Portanto, ele próprio identificou-se como sendo o Filho de Deus. No entanto, os testemunhas de Jeová negam a Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quer explicar um pouco? Não são as testemunhas de Jeová que negam a Trindade. Nós acreditamos naquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia, em parte alguma, menciona sequer a palavra Trindade. Por outro lado, veja, se Jesus chamou a Deus de Pai, ora, como é que ele e o Pai podem ser a mesma pessoa? Quando ele foi batizado no Rio Jordão, em Mateus 3, 17 e 18, menciona que houve uma voz que saiu do céu. E a voz disse, este é o meu filho. Portanto, se Jesus fosse Deus e Jesus estava na terra sendo batizado, de quem era aquela voz? Portanto, a Bíblia menciona claramente que há Jeová, o Deus Pai, e há Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Portanto, por recusar a existência da Trindade, os testemunhas de Jeová não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Bom, as testemunhas de Jeová, como disse, fazem aquilo que a Bíblia diz. Portanto, a Trindade não é um ensino apoiado pela Bíblia. Em parte alguma esta palavra aparece na Bíblia. De modo que o batismo realizado pelas testemunhas de Jeová ocorre da seguinte forma. A pessoa primeiro tem que aprender a verdade da Bíblia. E quando ela aprende a verdade da Bíblia, por meio de estudo regular, sistemático da Bíblia, ela aprende a verdade sobre Deus, sobre Jeová, o Pai. Portanto, para perceber qual é a sua posição, qual é a sua autoridade. E a pessoa reconhece o papel que Jeová desempenha na sua vida. A pessoa também reconhece o papel desempenhado por Jesus. Mas não é que na hora do batismo alguém vai dizer, olha, você vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto não acontece porque a pessoa antes estuda a Bíblia e tem que reconhecer os papéis desempenhados, quer por Jeová, quer por Jesus. Mas pode reconhecer que a interpretação que as testemunhas de Jeová dão à Bíblia suscita polémica, nomeadamente da parte da religião católica e outras religiões evangélicas. Portanto, consideram que as testemunhas de Jeová têm uma interpretação muito particular, muito sua da Bíblia, que diverge muito das outras interpretações. O método que as testemunhas de Jeová usam para interpretar a Bíblia é deixar que a Bíblia interprete a si mesma. Por exemplo, nós procuramos um assunto, buscamos as referências bíblicas sobre aquele assunto, depois chegamos a uma conclusão. Mas é a Bíblia a explicar a Bíblia. Há quem considere que as testemunhas de Jeová reinventaram partes da Bíblia para explicar certas práticas e certas regras. Bom, de qualquer modo, acho que não seria de todo bonito estamos aqui a falar sobre aquilo que as pessoas pensam, não é? É verdade que nós estamos mais expostos pelo trabalho que realizamos. Nós pregamos de casa em casa e, portanto, contactamos muitas pessoas. Portanto, é normal que as pessoas tenham muitas ideias sobre as testemunhas de Jeová, porque cada pessoa tem o direito de ter a sua própria opinião. Agora, estar aqui a falar sobre o que eles pensam, se é polémico ou se não é, acho que de todo não seria bom. Por que razão as testemunhas de Jeová não celebram, por exemplo, o nascimento de Jesus, o Natal? Ora, em primeiro lugar, é bom esclarecer que as testemunhas de Jeová não são contra festas. Ao contrário do que se pensa, nós nos divertimos. Passamos tempo com a nossa família, com os nossos amigos. Agora, quanto à questão que levanta concernente ao Natal, as testemunhas de Jeová realmente não comemoram o Natal. E fazem-no por várias razões. A primeira razão tem a ver com a própria Bíblia, com aquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, o Natal é comemorado no dia 25 de dezembro. Todos nós sabemos que é a época do inverno. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8, as Escrituras dizem que na noite em que Jesus nasceu, pastores estavam vivendo ao ar livre, no campo, mantendo vigílias sobre os seus rebanhos. Ora, se era inverno, 25 de dezembro, como é que era possível os pastores estarem no campo? Aliás, se me permite, tenho aqui uma citação feita por uma enciclopédia, aliás, por um livro chamado A Vida Diária na Época de Jesus. Ela faz o seguinte comentário. Diz que os rebanhos ficavam ao ar livre da semana antes da Páscoa, fim de março, até meados de novembro. Daí, eles passavam o inverno em abrigos,
E só com base nisso podemos ver que é improvável que a data tradicional do Natal esteja certa, visto que o Evangelho diz que os pastores estavam nos campos. Mas, portanto, esta é a razão pela qual nós não celebramos. Teólogos e estudiosos explicam que o 25 de dezembro foi aproveitado, era uma festa pagã, portanto, dedicado ao Deus Sol, festa dedicada ao Deus Sol invencível, e que foi aproveitada para evangelizar os povos que não tinham em Jesus Cristo o Deus único. Portanto, é um dado assente que 25 de dezembro era uma data pagã que depois foi aproveitada. Mesmo assim, as testemunhas de Jeová não aceitam festejar esta data. Ora, se é uma data que tem como origem pagã, como é que uma religião cristã poderia festejá-la? Mas celebram a morte de Jesus. Preferem celebrar a morte de Jesus e não a data, o 25 de dezembro, que é a data do nascimento. Né? Não é uma questão de preferir. Eu disse que é aquilo que a Bíblia diz. Em Lucas capítulo 2, versículos 19 e 20, quando Jesus instituiu a comemoração da sua morte, foi Ele mesmo quem disse: persistia em fazer isso em memória de mim. Por isso é que nós celebramos a sua morte. Se Ele dissesse a mesma coisa em relação ao seu nascimento, a coisa já seria diferente. Mas nós fazemos aquilo que a Bíblia diz. E em relação ao Natal, há bocado citou um comentário feito pela Enciclopédia Barça. Eu vou aqui citar pelo menos a Enciclopédia Americana, que diz que muitos eruditos acreditam que essa data foi escolhida para que o cristianismo fizesse mais sentido para os pagãos convertidos. Ora, por esta razão, por ter uma origem pagã, nós, as testemunhas, não celebramos o Natal. E não festejam também o aniversário de nascimento. Porquê? Que mal há em se festejar o dia em que se nasceu? Como disse há bocado, nós não somos contra festas. Não é? E nós gostamos até. Curiosamente, quanto aos aniversários, é verdade que é uma alegria para os pais o nascimento de uma criança. Contudo, a Bíblia não menciona aniversários natalícios de servos de Deus. Mas isto não foi uma omissão propositada, porque ela menciona 2 casos de aniversários natalícios. Um comemorado por Faraó, do Egito, conforme Gênesis capítulo 40, e outro celebrado por Herodes Antipas. E, curiosamente, esses 2 aniversários natalícios são colocados numa luz desfavorável, porque nesses 2 aniversários ocorreram 2 assassinatos. No de Faraó, do chefe dos padeiros, e no de Herodes, portanto, a morte de João Batista. Mas esta os 2 assassinatos não aconteceram porque era aniversário do rei do Egito ou do rei Herodes. Aconteceram por circunstâncias que aconteceram durante as festas. Mas o que é facto é que, não só por causa desses acontecimentos, mas esses 2 homens não eram adoradores de Deus. Ora, se fosse uma celebração para ser comemorada, a Bíblia, por certo, relataria casos de servos de Deus que comemoraram os aniversários. Aliás, vou aqui apenas citar uma enciclopédia, a Enciclopédia Mundial, dizia que os primeiros cristãos consideravam um costume pagão celebrar a data de nascimento de qualquer pessoa. Um outro livro, chamado Tradição dos Aniversários Natalícios, dizia que o espírito, portanto, que acreditavam que a pessoa tinha um espírito protetor, que assistia ao seu nascimento e que acompanhava por toda a vida. Esse livro dizia que esse espírito tinha uma relação mística com o Deus cuja data de nascimento era a mesma que o da pessoa. Portanto, primeiro, porque o nascimento, portanto, aniversários natalícios não são mencionados na Bíblia como sendo comemorados por servos de Deus. Segundo, por terem uma relação com o paganismo. E terceiro, porque os cristãos sempre foram incentivados a serem modestos. E como tal, não acham que o nascimento de uma pessoa é algo assim tão importante que deva ser comemorado. A morte é